Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, um assunto tão pertinente e que tem causado diversas ações na Justiça. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês terem uma noção de como esse assunto tem sido tão pertinente. Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que entre janeiro de 2015 e janeiro de 2021, aproximadamente 26 mil pessoas ingressaram com ações na Justiça. Isso, gente, quer dizer que foi uma média de 204 processos por dia instaurados no Brasil por conta de assédio moral no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a advogada especialista em Direito do Trabalho, Graciane Saliba. Bom, Graciane, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto que, infelizmente, tem sido muito recorrente no nosso país, né? Obrigada, Henrique, pelo convite. É um prazer estar com você nesse momento falando desse assunto. É claro que é um assunto que às vezes desperta tristeza, mas com certeza a gente vai trazer um caminho para a solução dessas pessoas. Muito obrigada. Bom, Graciane, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: você, como advogada trabalhista, como que você enxerga, esse cenário hoje dessa questão do assédio moral no ambiente de trabalho no nosso país? A gente teve um grande avanço nos últimos anos, mas ainda assim, esse avanço, a gente pode falar que ele é tímido, ele é pequeno, diante do número de casos que acontecem no nosso país. Tanto de assédio moral, quanto assédio sexual, é reiterado, acontece com frequência nas empresas, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. Teremos que fazer uma política de conscientização e até um incentivo de denúncia para que as pessoas possam sim ser encorajadas para que possamos então diminuir o número de casos no Brasil. Bom, Graciane, e para o nosso público poder entender, o que quando a gente fala assédio moral, o que é caracterizado assim? O que significa isso dentro de um ambiente de trabalho e no dia a dia como um todo? Nós temos o assédio moral interpessoal e o assédio moral institucional. O que é isso? O assédio moral interpessoal, ele acontece entre pessoas. Às vezes são funcionários que fazem brincadeiras um com o outro ali no ambiente de trabalho, e essas brincadeiras, a pessoa sofre, se sente humilhada, se sente mal, não gosta daquele tipo de brincadeira. Pode acontecer entre chefes e subordinados, e também pode acontecer entre subordinados com o chefe. Esse assédio moral é o interpessoal. E ainda temos o assédio moral institucional, que são aqueles que são incentivados por algumas empresas. As empresas, elas têm esse tipo de conduta como se fosse uma forma de incentivo para melhor produção, alcance de metas. Isso também é assédio moral. Essa questão do interpessoal que você disse aí se assemelha a um bullying. Sim, bullying é um dos tipos que nós temos de assédio moral. É aquele apelido, é aquele, às vezes, pegar uma característica da pessoa, que a pessoa se sinta incomodada, é chamar o fofinho, o gordinho, o magrinho e criar esses apelidos. Isso é bullying e é um tipo de assédio moral. Agora, no dia a dia, você tem se deparado bastante com essa situação, uma vez que as pessoas ainda não falam sobre isso, ou então tem medo ali de sofrer algum tipo de represália? Sim, acontece muito, Henrique. Isso é muito frequente no ambiente de trabalho. Mas o medo de represália é muito grande. E eu tenho deparado muitas vezes com trabalhadores que chegam até mim e vêm me contar a situação, e eu consigo ver claramente que há uma situação de assédio moral. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de provar isso, tem dificuldade às vezes de ter uma filmagem, de ter às vezes uma gravação, de ter uma testemunha, e ela fica tímida para entrar com o processo. E é isso que a gente deve trazer para a população, saber que é possível sim provar, é possível unir as forças para que possamos diminuir o número. A pessoa tem que saber que elas têm que ter um ambiente de trabalho digno, um ambiente de trabalho saudável, que dê prazer de trabalhar. Agora, como que deve ser a convivência no dia a dia? Porque às vezes uma brincadeira que uma pessoa está acostumada a fazer com outra, não é caracterizada assim, mas a partir do momento que aquilo ali já fere o limite do outro, já é caracterizado, então é uma linha muito tênue também entre as brincadeiras que são assim, entre aspas, toleradas e aquelas que não são, né? É muito difícil quando a gente fala, Henrique, a gente nunca sabe o que passa no coração e na cabeça da outra pessoa. Então a gente tem que evitar no ambiente de trabalho qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de crítica. A gente está ali para exercer o trabalho, se limitar um pouco ao trabalho. As brincadeiras, elas devem ser feitas entre amigos quando a gente conhece muito bem,
Porque muitas vezes o trabalhador chega, a gente não sabe o que ele passou na casa dele, às vezes teve alguma briga, está se sentindo mal, autoestima baixa, e se tem alguma brincadeira, o outro às vezes acha que aquilo é uma brincadeira inofensiva e pode levar ao que está escutando a ser um sofrimento. Então a gente tem que evitar qualquer tipo de brincadeira, apelido, forma de críticas dentro do ambiente de trabalho. Isso pode ficar algo grave. Por exemplo, vou te contar uma situação que esses dias eu vivi. Um cliente ele chegou comentando que ele recebia um bombom do chefe. Parecia algo super inofensivo. Pessoas falaram, mas eu ia gostar de receber um chocolate no ambiente de trabalho. Só que como o chefe chegava todos os dias e entregava um bombom somente para aquele trabalhador, os outros colegas começaram a criticá-lo. E ele foi até isolado das turminhas, começaram a fazer musiquinhas, críticas, e ele ficou altamente deprimido. Não queria mais voltar a um ambiente de trabalho, se sentindo mal, com vergonha. As pessoas da própria família notaram isso. E a gente pensa que seria algo inofensivo. Mas pode ser uma brincadeira, pode ser um elogio, que pode ser assédio moral. Agora, por que hoje o assédio moral ele ainda é tão recorrente no Brasil? A gente tem dois grandes problemas hoje no Brasil. O primeiro é o medo da denúncia, de denunciar e ter retaliação, de ter represália. Então as pessoas não querem denunciar, têm medo de depois não arrumar um outro emprego, têm medo de entrar na justiça. Então o primeiro problema é esse da denúncia. E o segundo problema, não entra na justiça, não ajuiza uma ação, porque não tem a prova. A prova é essencial para o direito. Por mais que a gente saiba que aquele trabalhador está sofrendo, ele tem que provar. E como que ele pode provar? Ele pode provar com documentos, às vezes bilhetinhos, cartas. Ele pode provar com filmagem, ele pode provar com mensagens de WhatsApp. E ele pode provar também com gravações de ligação, às vezes até numa reunião em que ele é humilhado. Mas às vezes as pessoas não têm essa vontade de gravar, eles têm medo do que pode acontecer. E aí não podem entrar na justiça, porque se entrar, há um risco de perder, já que não tem a prova. Agora, com relação a essa prova, o que é permitido também como prova? Porque quando você fala, por exemplo, em gravação, eu creio que muitas pessoas devem ficar assim, mas será que eu vou gravar? E se isso eles me prejudicarem porque eu estou gravando sem a pessoa saber? Né? A questão também da liberdade de expressão, né? Da questão também do limite do outro. Então, como lidar com isso? Isso é muito importante a gente falar. É possível gravar uma conversa quando eu sou parte. Então, por exemplo, se estamos conversando, eu posso gravar porque eu sou parte, eu sou interlocutora. Mas se você está conversando com uma outra pessoa, não é possível fazer essa gravação, porque eu não sou diretamente parte. Então seria o que a gente chama de gravação ilícita, que não poderia ser usada na Justiça do Trabalho. Quando então, por exemplo, lembrando que o assédio moral, ele pode acontecer entre trabalhador com o seu chefe, mas também do chefe com o trabalhador e entre trabalhadores. E qualquer uma dessas situações eu posso usar a gravação, ou o bilhete, ou a filmagem. E aí essa gravação, eu posso entrar gravando? Quando eu sei que eu estou tendo problema com o meu chefe, eu posso sim entrar gravando. Ou com o gravador, ou com o celular, ou até levar um colega, falar, olha, você pode entrar comigo, às vezes numa reunião, convidaram, se tiver essa possibilidade, né, essa liberdade. Mas não há nenhum problema se aquele que está gravando é parte. Ele faz parte da conversa. Eu não posso jamais gravar a conversa de terceiros sem autorização. Bom, essa parte que você disse aí, em que o assédio moral pode ser entre iguais, pode ser de baixo para cima e de baixo para cima e de cima para baixo também. Então isso a gente tem que deixar claro, porque muita gente tem aquela visão equivocada de o seguinte, só meu chefe que está ali, às vezes me humilhando, me colocando numa situação vexatória, mas às vezes o contrário também pode. Né? Às vezes aquele trabalhador pode estar criando alguma picuinha ali entre os outros trabalhadores, falando mal do chefe. Então, assim, isso também a gente tem que colocar na questão, né? Sim, a gente tem o assédio moral horizontal, que é entre colegas do mesmo nível. Então, aqueles que trabalham no mesmo setor, eles têm o mesmo nível. Esse é o assédio moral que a gente chama de assédio moral horizontal. E como você explicou, o assédio moral a gente tem o vertical ascendente. O que é isso? É entre o trabalhador com o seu chefe. E quando isso acontece? Muitas vezes acontece quando há, por exemplo, a sucessão numa empresa. Então, o dono da empresa, ele passa a empresa para o filho, seu gerente ou o diretor,
diretor, e aquele filho nem sempre tem o mesmo conhecimento do pai. E muitas vezes ele não é reconhecido pelos outros trabalhadores. Alguns porque achavam que seriam os chefes, que seriam os diretores, e outros porque acham às vezes que é uma pessoa muito nova, que não tem experiência, e vem essa crítica. Então, nesse caso, acontece que os trabalhadores ali subordinados fazem um assédio com o chefe, que pode ser um coordenador, um gerente, um diretor. O diretor manda, fala, olha, preciso que você faça tal atividade. Ah, não vou fazer. Ah, mas eu preciso que você faça. E muitas vezes acontece do trabalhador virar e falar, então faz você. E ele não sabe, porque não foi alguém que acostumou com aquele trabalho e muitas vezes ele não tem exatamente aquela profissionalização naquele ramo. Acontece isso. E às vezes que chegaram até mim casos assim, muitas vezes eu falo, mas por que você não mandou embora? Por que essa pessoa não foi demitida? Ah, porque eu preciso desse trabalhador. Ele que detém o conhecimento. E quanto maior esse conhecimento fica só para o trabalhador e o gestor não tem, pode acontecer o caso de assédio moral vertical ascendente. Tá certo, Graciana. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele.
você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona, como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Bom, Graciane, no último bloco nós falamos sobre os aspectos gerais do assédio moral, mas agora a gente vai falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho aqui em Itaúna. Recentemente, você que está aí nos assistindo, com certeza viu um vídeo que viralizou aqui na cidade e também na região, mostrando aí um caso de assédio moral no ambiente de trabalho, onde o trabalhador que já não aguentava mais pedia soluções e até mesmo ajuda aí dos próprios colegas. Então, como que você tem visto essa situação aqui em Itaúna e nas cidades do nosso entorno? Itaúna, a gente tem uma questão peculiar, porque a gente tem indústrias que são indústrias muitas vezes familiares, indústrias que são muito antigas. E nessas indústrias é importante a gente lembrar que hoje a gente tem uma modalidade nova de gestão. A gente não pode ter, Henrique, aquela gestão de antigamente, em que o dono da empresa, o empregador, que ele grita, que ele ofende. A gente não pode ter hoje esse tipo de gestão. E isso acontece não só em Itaúna, acontece em vários lugares, mas especialmente quando a gente tem empresas menores, empresas familiares. Isso é comum de acontecer nos dias atuais, infelizmente. Então, essa questão ela deve ser modificada e, principalmente, para poder modificar isso, é importante ter o esclarecimento, a capacitação dos trabalhadores para que eles saibam quais são os direitos. Hoje, os trabalhadores que nós temos não são mais aqueles trabalhadores de antigamente que eles trabalhavam pelo medo, eles trabalhavam mais porque tinham medo. Hoje a gente não tem isso. Hoje o trabalhador ele conhece os seus direitos, ele pode procurar a justiça, ele pode procurar inclusive o departamento pessoal da empresa, ele tem que ter essa liberdade, esse acesso, porque é um direito dele. E a gente não pode ter mais esse tipo de gestão. Então, isso acontece, sim, infelizmente, mas a gente tem que caminhar, e estamos caminhando na nossa região. Bom, e a gente tem que destacar também o seguinte, que a gente entende que muitos gestores hoje, que são pessoas aí que estão já há muito tempo na área, ou então há muito tempo dentro da empresa, vêm de outras gerações, que antigamente a gente entende que se colocava autoridade, as pessoas achavam que era autoridade através de berro, de grito, então dos maus tratos em que se fazia nas empresas antigamente. Só que hoje são outros tempos, Então hoje, por exemplo, cita pra gente o que pode causar um assédio moral no ambiente de trabalho. Hoje a gente vê aí várias pessoas ainda gritando dentro de empresas, chamando funcionários aí de maneiras, que vexatórias, que podem colocá-lo numa situação psicológica, numa situação de constrangimento. Então explica pra gente isso. Temos diversos tipos de assédio moral. Então, vou trabalhar com exemplos para vocês conseguirem imaginar essa situação. Por exemplo, se a gente tem um trabalhador, que ele está ali trabalhando no ritmo dele, e chega o chefe e vem xingando, chamando de apelidos, falando que ele está lento, que ele não está conseguindo fazer, não é possível que ele não dá conta de fazer, que ele está mais lento que uma tartaruga. Isso é assédio moral. Utilizar esse tipo de comparação, que tem um caráter vexatório, que tem um caráter de humilhar a pessoa, isso é assédio moral. Assim como também pode ser assédio moral chamar de apelidos.
Pode parecer apelidos inofensivos, como falamos no outro bloco, mas não pode. A pessoa tem um nome e é pelo nome que ela deve ser chamada, deve ser reconhecida e deve ser respeitada. Então, jamais pode chamar de apelidos em virtude do jeito que a pessoa é ou que a pessoa vai, às vezes, vestida. Isso não pode acontecer. Também não pode acontecer de obrigar as pessoas a vestirem de uma determinada maneira. Por exemplo, eu não posso colocar alguém para ser vestido com uma fantasia se isso não tiver previsão no contrato e se não tiver a finalidade da empresa, às vezes uma campanha, às vezes um movimento de Páscoa, Natal. Eu não posso colocar a pessoa vestida para poder humilhar. Como que isso acontece? Às vezes eles fazem rodas na empresa, aqueles que não bateram metas ficam no meio das rodas vestidos com umas fantasias. E ele tem que dançar, ele tem que, às vezes, simular algumas situações. Isso não pode acontecer, porque a pessoa não se sente bem. Então, isso também é assédio moral. Como também é assédio moral a utilização de piadas entre colegas ou entre gestores com os trabalhadores e o trabalhador com o gestor. Isso também pode ser assédio moral. Então, a gente tem assédio moral nas diversas atitudes que provocam algo de sofrimento na outra pessoa. Qualquer atitude que provoque sofrimento pode ser dado como assédio moral. Lembrando que assédio moral, ele é reiterado, não é apenas um dia que ele acontece. Um dia que houve uma briga, um dia que houve um grito, aí pode ocorrer o que a gente chama de dano moral. O assédio moral, ele acontece gradativamente, ele acontece no dia a dia, 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes. É aquele chefe que tem o costume de humilhar quando a pessoa não consegue fazer o que ele pediu. É aquele colega que tem o costume de brincar e humilhar e expor o outro colega. Mas isso no dia a dia e não um fato isolado. Agora, Graciane, com relação a quem está sofrendo assédio hoje, qual que é o caminho das pedras aí para a pessoa comprovar que está sofrendo assédio? O que ela deve fazer? É se preparar financeiramente para uma possível demissão? Como que ocorre isso? Quando a pessoa ela sente que ela está sofrendo assédio moral, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um advogado para poder orientar o que vai fazer, como que vai fazer essa conduta, porque se ela simplesmente se desliga da empresa, ela muitas vezes não vai ter a prova, como nós comentamos. E se a gente tem uma pessoa que ela está com sofrimento psicológico, ela também deve procurar o auxílio psicológico, porque é uma fase difícil que essa pessoa passa. Então ela tem que ter tanto o auxílio do advogado, acompanhando na questão de provas, de como que vai fazer essa demissão, ou até pedir a rescisão indireta, que é o pedir para sair, alegando que a empresa descumpriu o contrato de alguma forma, e o apoio psicológico, para que essa pessoa consiga se colocar naquela situação. Porque se ela chega no limite, Henrique, ela não consegue nem voltar na empresa. Entrar na empresa para ela provoca às vezes uma tremura, um sofrimento, um choro, que ela não consegue entrar no ambiente de trabalho. Então ela tem que ter esses dois caminhos aí. E a gente pode ter também um canal de denúncias dentro da própria empresa. Esse é um caminho que vem, inclusive, amenizando, diminuindo as indenizações na Justiça do Trabalho, quando há na empresa um canal de denúncias que seja confiável e que essa pessoa que recebe as denúncias não vai sair contando isso dentro da empresa, porque senão isso vai agravar a situação. Então, nesse canal de denúncia, você pode ter alguém do departamento pessoal ou, às vezes, uma assistência psicológica em que a pessoa liga, faz a denúncia e esse caso pode ser tratado dentro da empresa e, às vezes, até solucionado ali mesmo. Bom, isso a gente tem visto bastante que falta nas empresas, né? A gente sabe que hoje tem um nome específico para isso, que é o compliance. Então, hoje as empresas, claro que algumas já se preocupam com isso, mas inúmeras outras, a maior parte das empresas do Brasil não tem sequer um RH, quiçá um compliance. Então, também os empresários, quando tiver uma equipe aí mais robusta, ou então tiver mais pessoas naquele ambiente de trabalho, se preocupar com esse setor também, né? O compliance hoje é fundamental, porque ele estrutura a empresa e prepara essa empresa para diminuir eventuais ações na justiça, eventuais condutas que prejudiquem. Porque quando a gente tem um assédio moral, não é simplesmente a ação na justiça que vai prejudicar a empresa, é o ambiente que as pessoas ali ficam inseguras, ficam com medo, gera conversa, gera fofoca. Então ele é inadequado para todo mundo. E se a gente consegue trabalhar isso com compliance, que ele faz o estudo,
como se a gente entrasse numa empresa, tirasse ali um xerox, uma foto da empresa para ver o que acontece em cada setor e o que pode ser trabalhado em cada setor para evitar ações judiciais. Então, nesse caso, o compliance, ele trabalha diretamente isso. E como a gente colocou, muitas vezes a gente não tem um RH que trate isso, que esteja preparado. Às vezes o RH está ali simplesmente para auxiliar na contratação, na demissão, e aí passar para o departamento pessoal e eles trabalharem somente com números. E não é isso, o RH ele tem que estar preparado para capacitar, para escutar, para preparar o trabalhador, porque o trabalhador, numa empresa em que ele se sente satisfeito, ele vai render muito mais para a empresa. E sem contar também a fama da empresa para fora quando precisar contratar outros profissionais, né? A gente pode, inclusive, comparar isso com o que a gente chama de responsabilidade social. Quando a gente vê grandes empresas que elas fazem toda aquela propaganda bonita, mostrando às vezes feiras, mostrando ações sociais, é um marketing da empresa. Mas não existe um marketing melhor do que o próprio trabalhador. Então, se eu chego para o Henrique e conto, Henrique, eu estou trabalhando nesse lugar e é ótimo, é prazeroso, eu estou aprendendo, estou crescendo, estou me sentindo bem, o Henrique vai querer ir para aquela empresa, o João vai querer, a Maria vai querer, outras pessoas vão querer, e essa empresa vai poder selecionar os melhores funcionários. Vai ter uma produtividade muito maior. Então, esse boca a boca é muito importante. Mas se o trabalhador chega, todos os trabalhadores de uma empresa chegam e ficam só reclamando da empresa, quem vai querer ir para lá? Só aquele que não arruma um trabalho em outro lugar. Então, provavelmente a seleção vai ser inferior àquela de que as empresas tratam bem. Sem contar que se for uma empresa ali de prestação de serviços, ou uma fábrica, ou então uma indústria que oferece produtos para a comunidade em geral, isso também em relação a vendas pode prejudicar bastante, né? Diretamente, Henrique. Tivemos grandes casos no ano passado de grandes supermercados no Brasil, que a gente teve problemas exatamente disso, porque por causa do tipo de tratamento que era dado ao funcionário, e as pessoas ficaram sabendo, isso caiu na mídia, e a mídia é a maior arma que existe, né, no país. Então, na hora que todo mundo ali ficou sabendo, muitas pessoas deixaram de comprar naquele local e tiveram um prejuízo gigantesco por alguns meses, até irem mostrando as outras atitudes, o que iam fazer. Então, isso não deixa de ser uma visão da sociedade de punição. Essa punição que vem da sociedade, ela é até mais grave do que uma indenização quando a gente fala de 10 mil, 20, 30, 40 mil. Agora, como então estruturar um setor de compliance ou então um RH que dê conta, né, de lidar com possíveis casos de assédio? No caso do compliance, é essencial que a gente tenha uma advocacia preventiva que venha numa empresa e ela faça esse retrato. Ela trabalha com vários profissionais ali dentro naquele momento, então ela vem trabalhando setor por setor e trabalha junto, posteriormente, quando já detectou o que acontece em cada setor, trabalha junto ao RH para ver qual tipo de curso que o RH deve oferecer, em qual tipo ele deve investir, onde que realmente estão os problemas na empresa. O que a gente pode falar no caso de assédio moral, por exemplo? Quando é detectado na empresa que os trabalhadores estão insatisfeitos com o tipo de gestão, estão temerosos, estão com medo às vezes de chefe, não tem aquela liberdade de chegar no chefe, eles têm dificuldade ao lidar com o seu superior hierárquico, se a gente consegue detectar isso e é levado ao RH, o RH ele faz uma programação de capacitação, inclusive dos gestores, que gestor também tem que ser capacitado. Então, os líderes, diretores, donos de empresa, o RH faz esse trabalho mostrando como melhorar essa gestão. E também com os trabalhadores, mostrando como não acontecer assédio moral, o que é o assédio moral, quais são as consequências. Por quê? Quando a gente fala de assédio moral, Henrique, a empresa é punida. Sim, então se o trabalhador sofreu um assédio moral na empresa, ele vai entrar com uma ação na justiça, se ele tiver as provas todas, vai conseguir uma indenização. Mas se o assédio moral aconteceu entre os colegas de trabalho, foi o apelido, foi o bullying, por exemplo, depois a empresa
esse trabalhador que sofreu, ele entra com a ação na justiça contra a empresa, mas depois a empresa pode entrar com uma ação regressiva contra o trabalhador. Então é importante que esse trabalhador também seja capacitado, seja informado e tenha consciência de qual atitude ele pode ou não tomar, qual é o limite de brincadeira que ele pode fazer, como que ele deve agir dentro da empresa. Ok, Graciane, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, nós retornamos em instantes. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca. Mas primeiro, a gente tem que entender o básico.
quais são as responsabilidades do SUS e quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são, desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações que hoje fala sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Bom, a gente falou no segundo bloco, Graciane, sobre essa questão aí, justamente, né, de ter um compliance dentro da empresa. E ano passado essa palavra foi muito dita, principalmente naquele caso envolvendo os humoristas Márcio Smelling e Dani Calabresa, ambos da TV Globo, onde ela denunciou o Márcio, que na época era diretor da TV Globo na área de humor, onde ele estava, além de assediar ela moralmente, estava assediando também sexualmente. Como conclusão, ele foi mandado embora da TV Globo e ela continuou por lá e com razão. Agora, nessa questão também nós vimos ali muitos comentários na internet, nós vimos ali muito descrédito, principalmente pelo fato dela ser mulher. Ela estava se exibindo, ela estava se atirando para ele e tudo mais. Você acha que hoje também, dentro dessa questão do assédio moral, o machismo também interfere, principalmente quando o assédio é contra as mulheres? Interfere, Henrique. É triste a gente falar isso, que até hoje a gente não enfrenta esse panorama. Mas nós temos que conviver com o machismo estrutural, que deve ser combatido, que deve ser debatido, que deve ser questionado. Mas existe sim o machismo estrutural. Até porque, se a gente for analisar hoje no cenário brasileiro, são pouquíssimos os cargos de gestão ocupados por mulheres. Isso demonstra esse machismo estrutural que existe na sociedade. Reservam para as mulheres aqueles cargos em que elas ficam ali numa dependência do outro, do chefe. Então, isso não pode acontecer. E quando acontece um assédio moral e sexual com a mulher, muitas vezes culpam a mulher. Mas ela estava vestindo uma saia curta. Mas ela estava vestindo uma blusa com decote. Ela fez isso para poder crescer. E jogam a culpa na mulher. Isso existe. É muito difícil da gente mudar isso de uma hora para outra, mas isso é um problema que o Brasil tem que resolver no tempo a tempo na educação. Para isso é essencial, desde pequenininho, a gente educar. Homens e mulheres são iguais. Meninos e meninas têm que brincar com as mesmas coisas. Então tem que ter a liberdade de ser o que quiser, de fazer o que quiser, com quem quiser e quando quiser. Quando a gente tem, por exemplo, no caso mencionado da Dani Calabresa, foi jogada a culpa nela, é culpa dela. Isso acontece frequentemente nas empresas. Mas a fulana ela queria porque o chefe tinha um bom salário. Ela não queria estar naquela situação. E muitas vezes a gente vê que algumas mulheres, elas se submetem por medo, por desconfiança, porque sabem que outras pessoas vão questionar a atitude dela, jogando a culpa nela. Então, é um problema que a gente enfrenta. Bom, Graciane, agora a gente vai falar com relação ao que a Justiça, o Ministério Público, enfim, o governo como um todo, trata esses casos de assédio moral. Como que você tem visto isso? Nos casos de assédio moral, também de assédio sexual, o primeiro momento, o que deve ser feito é a denúncia. Essa denúncia, ela passa por uma investigação nos órgãos públicos. Então, a gente tem tanto, a gente pode, no caso de assédio sexual, que é crime,
ele pode ser denunciado e aí feita uma ocorrência, passa por essa investigação, da denúncia passa pela investigação, com a investigação concluída, a gente pode ter medidas protetivas, até de distanciamento, de medidas, por exemplo, de dificuldade para a pessoa não estar no mesmo ambiente, de muitas vezes não trabalhar no mesmo local, mudança de setor daquela pessoa para não ter o contato com aquele assediador. Isso são medidas que a gente tem adotado nos últimos tempos. Tanto o Ministério Público, ele atua no combate, especialmente o Ministério Público do Trabalho, tem cartilhas falando de combate ao assédio moral. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também vem com essa campanha. O Tribunal Superior do Trabalho tem um programa de responsabilidade no ambiente de trabalho para evitar assédio moral e assédio sexual, mas ainda é muito pouco por causa de um problema. As pessoas têm medo de denunciar, têm medo do que elas vão sofrer após uma denúncia. Bom, Graciane, e além do assédio moral, nós temos também algumas situações que as pessoas às vezes não entendem que pode ser um assédio moral. Exemplo, vamos supor que eu sou diretor em uma empresa. Aí o meu chefe não gostou de algo que eu fiz e ele vai me rebaixar para outro cargo ou então me colocar em alguma outra função a qual não é a que eu me candidatei para a vaga e tudo mais. Isso também pode ser considerado assédio, né? Isso também é assédio e isso pode caracterizar dano moral. Rebaixamento como punição, ele é irregular, é proibido no direito do trabalho. Então, eu não posso pegar um funcionário que ocupa um cargo e rebaixá-lo porque ele não soube fazer uma atividade do jeito que o chefe queria, que muitas vezes ele até fez, mas não exatamente como o chefe queria. Ou porque ele não quis acatar uma ordem do chefe que mandou ele trabalhar de madrugada. Essas são ordens que são ditas ordens fora do contrato de trabalho e elas não podem acontecer. Quando acontece isso, Henrique, o empregado, inclusive, pode pedir uma rescisão indireta, que é um tipo de ação na justiça em que ele demonstra que está havendo algo contra o contrato de trabalho dele, fora do contrato de trabalho dele. Quando há rebaixamento, quando há mudança de horário, quando há mudança de cargo, quando há mudança, às vezes, de local de trabalho e não há uma previsão no contrato no local de trabalho, ele transfere aquele empregado como uma forma de retaliação, isso pode gerar uma rescisão indireta, que é essa ação na justiça, e aquele empregado é como se ele se sentisse demitido diante das atitudes fora do contrato de trabalho que foram tomadas pelo seu chefe. E aí ele recebe todas as verbas como se ele tivesse sido despedido sem justa causa. Agora, aquela pessoa também que está aí juntando as provas, né, já fazendo contato no trabalho e tudo mais. Vamos supor que ela comentou com alguém, essa pessoa comentou com outras e tudo mais. E ali ela foi mandada embora porque o chefe ficou sabendo o que ela estava fazendo. Esse processo também tem que ser feito em sigilo? Como que é isso? Esse processo tem que ser feito em sigilo, por quê? Se chega até ali no chefe, provavelmente ele vai evitar qualquer prova, assim como os colegas de trabalho. E ainda vai gerar aquelas fofocas para poder humilhar mais ainda a pessoa. O que acontece muitas vezes é que quando um grupo fica sabendo que a pessoa está juntando provas, que a pessoa está sofrendo com assédio, eles isolam mais ainda essa pessoa, porque todo mundo tem medo de chegar perto dela, achando que o chefe vai achar ruim porque é amigo daquela pessoa que está juntando provas para o assédio. Então a pessoa não deve comentar, ela deve evitar, e muitas vezes ela vai comentar com um amigo, é na confiança, mas a gente tem que evitar, porque se trata de vida. E a gente nunca sabe o que aquele amigo passa, se ele vai tentar ou não levar a direção, levar ao chefe para garantir o trabalho dele, como se ele fosse de confiança, e esquecer a amizade que ele tinha. Bom, até porque isso pode acontecer e nesse caso a pessoa ser mandada embora. Agora, quando a pessoa já foi mandada embora e ela ainda não tinha pensado em juntar essas provas e tudo mais, ainda é possível ela entrar na justiça para requerer os seus direitos que foram lesados durante esse assédio e enquanto ela estava na empresa? Ainda que ela não tenha feito todo o plano estratégico nesse caso de prova, é sim possível, porque ela pode ter testemunhas. Então, muitas vezes, as pessoas, elas são xingadas, gritam com elas na frente de todos os outros. Ou até mesmo ainda, se for dentro de uma sala, os gritos são tão altos que quem está do lado de fora pode escutar. Ou se era uma brincadeira ou um apelido, mais pessoas poderiam saber. Então a gente tem esse tipo de testemunha, a prova testemunhal, ela é muito forte
na Justiça do Trabalho. Então, a gente pode utilizar. Lembrando que pode ser utilizado, inclusive, testemunhas que já estiveram na empresa e que saíram da empresa. Então, empregados que não estão mais naquela empresa. E também clientes, fornecedores que não têm um vínculo direto com a empresa, também podem ser testemunhas. Se eles tiverem visto, se eles tiverem ouvido algo, eles podem ser testemunhas. A gente pode utilizar o WhatsApp. Então, às vezes teve alguma mensagem, teve alguma ligação e a pessoa gravou, ou ainda que não tenha gravado, mas teve uma mensagem WhatsApp. A gente pode pegar essa mensagem WhatsApp, a gente lavra uma ata notorial e aí a gente utiliza isso na justiça, mostrando aqueles diálogos, às vezes brincadeiras, às vezes uma humilhação ali no celular. Isso pode sim ser demonstrado. Bom, e você acredita que o assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, ele pode ser reduzido ou até mesmo extinto aqui no nosso país? Pode. Eu acredito muito que a gente pode acabar com o assédio moral e o assédio sexual. Não é fácil, é um caminho que a gente deve percorrer, mas esse caminho, ele precisa de instrução, ele precisa de profissionalização e respeito ao outro. Enquanto a gente não reconhecer que todas as pessoas dentro de uma empresa, do nível A ao nível F, do cargo A ao cargo F, elas têm a mesma importância e são pessoas dignas de respeito, a gente ainda vai ter assédio moral. Mas quando a gente vê a importância do outro e reconhecer as diferenças e respeitar o outro, a gente consegue acabar com o assédio moral. Tá certo, Graciane. Agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem usa o SUS tem direitos previstos em uma carta. Afinal, para que a gente possa cobrar, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, né? Você sabe quais são os seus? Deixa que eu te conto. Quais são os direitos do usuário do SUS? O primeiro deles é o de ser atendido com organização. Todo mundo tem que ter acesso aos postos de saúde. E quem estiver em estado grave deve ser atendido primeiro, claro. Todo cidadão tem direito a um atendimento de qualidade, estando perto de seus familiares, com direito à ajuda para aliviar a dor. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Todo cidadão tem direito a ver seu prontuário. O paciente é livre para permitir ou não qualquer procedimento. Mas nunca minta sobre seu estado de saúde e sempre trate com respeito os profissionais. Só assim, garantindo que todos estejam empenhados em cumprir sua parte, que a saúde pública consegue atender a todos. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro.
Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. De volta com observações que hoje fala sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Bom, Graciane, agora a gente vai falar sobre o que efetivamente está sendo feito pelo governo em relação a políticas públicas. Hoje existem políticas públicas que garantem mais direito ao trabalhador, uma vez que nos últimos anos tivemos bastante retrocesso no que se refere aos direitos trabalhistas? A gente tem algumas mudanças constantes na legislação trabalhista, então a legislação trabalhista é a que mais sofre mudanças, porque ela é muito direto do contato das pessoas, então isso acaba surgindo situações que até então não tinham sido previstas e provocam mudanças na legislação. Então tivemos mudanças e agora, mais do que mudanças, porque a grande mudança foi a reforma trabalhista em 2017. E essa reforma trabalhista, ela dificultou muito, Henrique. Por exemplo, até a pessoa entrar com uma ação na justiça porque ela ficava com medo de não conseguir provar e ter que pagar para outra parte os honorários sucumbenciais. Então, isso aconteceu na reforma trabalhista. E com o entendimento recente do STF, aí foi por entendimento, não foi diretamente a própria mudança da lei, o STF veio entendendo que não se pode fazer isso com o trabalhador que não tem condições de arcar com as custas e nem com os honorários. Então, você não pode sair descontando de qualquer jeito esses honorários comerciais, como acontecia na reforma, como a reforma trouxe. Apesar de ter o artigo, a interpretação dele é que mudou nos últimos tempos. Isso vem de política? Vem. Isso vem de política pública, isso vem de conscientização e vem até mesmo do programa instituído pelos tribunais, que é o programa de responsabilidade no ambiente. E aí o ambiente como um todo, o ambiente de trabalho é um dos tipos de meio ambiente que nós temos. E isso vem de política pública. Bom, Graciane, e eu estava pesquisando sobre esse assunto na internet, até mesmo para o nosso programa, e muitas vezes eu estava entrando ali nos chats, desses fóruns da internet que tratam sobre diversos assuntos e caí falando sobre ambiente de trabalho. O que tinha de patrão falando que quem tinha que inibir o assédio moral era o próprio trabalhador. O que se não estava no gibi o tanto de gente que tinha isso. E não é assim, É o empregador que tem que inibir dentro do seu ambiente de trabalho aquela questão ali de um possível assédio, não é isso? É porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro e falar que o outro que se submeteu àquilo, porque foi a forma como ele se colocou, foi a forma como aquele trabalhador chegou que gerou um assédio moral. E isso não é verdade. Cabe à empresa fazer políticas de conscientização, dar uma educação para esses trabalhadores, mostrar o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, e mostrar que isso não pode acontecer no ambiente. E cabe à empresa fazer a fiscalização disso. Então não é somente o trabalhador, cabe ao trabalhador porque ele não pode fazer isso com o colega, mas ele tem que saber o que é o assédio moral, o que é considerado o assédio moral, até para ele não fazer, para ele não incorrer numa ação. Não cabe somente à empresa, cabe ao trabalhador também. Mas, em regra, essa política de conscientização, ela tem que vir da empresa. Então, na semana, por exemplo, de prevenção de acidentes, no caso da CIPA, eles podem fazer campanhas contra o assédio moral e assédio sexual. O departamento pessoal, junto ao RH, Recursos Humanos da empresa, também deve fazer políticas, campanhas dentro da empresa para conscientização do seu funcionário, do seu colaborador. Isso é uma ação conjunta.
Bom, Graciane, com relação também aos dados do TST que eu trouxe agora há pouco, principalmente no começo do programa, a gente tem visto também que ano após ano as ações em relação ao assédio moral dentro do ambiente de trabalho estão diminuindo. Isso é um dado que a gente pode ficar um pouco desconfiado com ele, porque ele tem dois parâmetros: ou as pessoas não estão mais sofrendo o assédio moral, ou elas não estão denunciando. O que você acredita que está acontecendo? Eu ficaria muito feliz em falar que é porque não está acontecendo o assédio moral. Mas infelizmente a gente tem sim os casos, mas as pessoas têm muito medo de denunciar. Então eu acredito muito mais no receio de denunciar e no receio de provar isso na justiça e até de não conseguir um outro trabalho do que de que não está mais acontecendo. Então muitas vezes, Henrique, as pessoas elas sofrem caladas, têm medo de contar para o outro. Então elas sofrem, ficam deprimidas, ficam em casa, ficam com medo de ir para a empresa e não querem contar para o outro que isso está acontecendo. Então esse sofrimento que a gente chama de sofrimento silencioso, isso está acontecendo cada dia mais. Até porque jogam muito na culpa, seja pelo sexo, seja pelo gênero, seja pela raça, pela cor. Ah, mas é porque é da sua cor, por causa da sua religião. E colocam a culpa como se fosse em algo que é da pessoa, em uma opção da pessoa. E ao invés de assumir, trabalhar isso dentro da empresa, joga na pessoa. E aí isso intimida a pessoa a entrar com uma ação. Por isso que esses números vêm diminuindo. Bom, vale ressaltar que nesse caso que você disse, muitos empresários devem estar pensando assim: mas eles estão ensinando o pessoal a processar as empresas. Não, esse programa serve justamente para você que é empresário prestar atenção no que acontece dentro da sua empresa. Muitas vezes a sua própria postura ou a postura dos seus liderados estão prejudicando os seus profissionais, os seus colaboradores e prejudicando principalmente o rendimento dentro da sua empresa. E baixo rendimento é baixa lucratividade e acaba que a porta fecha depois com a empresa falindo. Então é uma coisa que leva a outra. Então o empresário nesse momento também tem que olhar com bons olhos essa relação de assédio moral, né? Sim, é o preventivo, que eu sempre falo, é melhor a gente remediar antes, né, do que a gente depois ter que tratar já a ferida. Então, quando a gente fala no caso de assédio moral e também assédio sexual, se a empresa ela estabelece uma política de conscientização, se ela faz campanhas dentro da empresa, junto à CIPA, por exemplo, que pode atuar junto ao seu RH, a empresa ela trabalha preventivamente. E aí, se porventura algum dia ela tiver algum caso, que pode acontecer ainda assim, ela vai conseguir amenizar essas indenizações na justiça, mostrando as políticas de conscientização que ela já fez, mostrando muitas vezes como que ela falava, trabalhava com o trabalhador. Então a empresa ela pode trabalhar nisso. É muito melhor a empresa trazer isso antes de acontecer qualquer caso. E a gente tem, por exemplo, alguns tipos de trabalho, como o caso de compliance, que a gente comentou aqui durante os blocos. Então, no compliance, você consegue detectar os setores que estão com maior chance de acontecer um assédio, e aí naquele setor trabalha mais intensivamente. Como também temos a possibilidade de códigos de conduta que podem ser feitos e são muito utilizados no mundo todo. No caso de código de conduta, a empresa traz um esclarecimento para o trabalhador, até onde ele pode ir, que tipo de conduta ele deve ter. Então, são políticas que a empresa pode adotar. E é muito importante a empresa pensar antes de acontecer um caso. Vai ser muito melhor para ela e para o trabalhador, que vai trabalhar muito mais satisfeito, vai render mais, como o Henrique disse, aumentar a produtividade. Bom, Graciane, nosso tempo está acabando. Qual que é a sua mensagem final aí para quem está passando por algum tipo de assédio moral ou venha passar algum dia na vida? Quem já passou ou passa por um caso de assédio moral, é importante saber que não está sozinho. É possível buscar ajuda, é um abuso, é um direito procurar essa ajuda. E se a pessoa se sente à vontade com alguém dentro da empresa, algum funcionário, algum superior, procure esse superior, procure alguém do departamento pessoal, alguém do recursos humanos que possa auxiliá-lo nesta difícil etapa. Procure um advogado para saber qual é o caminho que ele deve adotar, quais são as provas, quais são as estratégias. Procure um psicólogo para superar e conseguir vislumbrar o melhor dentro desse cenário, o que pode fazer com essa ajuda psicológica. É muito mais fácil.
E lembrando que isso não é culpa da pessoa que está sofrendo. Então, se você está sofrendo, não é culpa sua. Não coloque essa culpa em você. Não é por causa da sua cor, do seu gênero, do seu sexo, da sua raça ou da sua religião. Isso é erro do outro e você deve sim procurar ajuda. Um ambiente sadio, um ambiente saudável, ela propicia uma existência digna e todos nós devemos ter uma existência que vale a pena. Tá certo, Graciane. Obrigado pela sua presença aqui e volte mais vezes. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial conosco nesse número que aparece aí na sua tela. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que então perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV Cidade, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!